Então, meus irmãos, alguns ou todos corajosos essa semana foram para dentro de Apocalipse. Tem muita gente que acha esse livro difícil, não gosta muito dele. Tem gente que quase nunca lê ele, viu? Mas está perdendo muito. Mas, na verdade, eu também preciso confessar que, por muito tempo, eu também me mantive um pouco mais distante dele, principalmente por causa das muitas figuras, das muitas aspectos que a gente não entende dentro dele. Mas, nos últimos anos, meus lindos, a gente tem tido muita alegria em poder entrar um pouquinho dentro desse livro. Esse livro é muito especial e eu queria que a gente começasse a gostar e amar ele e conhecê-lo melhor, viu? O Senhor botou ele... A Bíblia não podia ficar sem esse livro. Você imagina a Bíblia sem esse livro? Terminando ali com a carta de Judas. Quando juntaram os livros todos, juntava e terminava na carta de Judas. Uma carta que fala de muitos apóstatas, de muitos que abandonaram a fé no momento da igreja bastante decaída. Mas o Senhor deixou ali para João algo muito especial. João, não sei se vocês repararam, é o único dos evangelistas, dos 4 evangelhos, que não tem um capítulo falando daquele sermão de Jesus no Monte das Oliveiras. Mateus, Marcos e Lucas falam. João não toca nesse assunto. E Ivan dizia porque o Senhor tinha reservado algo muito especial para João. Então, João escreveu um livro inteiro sobre o que ele viu. Então, entrar um pouquinho, mas vai ser algo muito rasinho. Como a gente disse, os primeiros encontros nossos, as palavras de Jesus é uma linguagem direta, não usamos de interpretação, procuramos usar apenas o que estava explicitamente afirmado pelo Senhor a respeito do ensino. Só que, à medida que a gente vai avançando, quando fomos para Daniel, já foi necessário algum nível de interpretação, mas com muito cuidado, respeitando o que está escrito e não inventando o que não está escrito. E Apocalipse exige muito mais interpretação. E vocês vão ver que muitas coisas a gente não dá a interpretação, porque a gente não sabe. E não tem problema, a gente não fica com tristeza nem complexo pela parte que a gente não entende. A gente fica contente pela parte que a gente entende. Então, ninguém fique preocupado. Vocês vão ver que já há uma abundância e uma riqueza especial nesse livro que já vai ser muito importante na fé de cada um de nós, né? Então, bora. Vou botar aqui uma telinha. Vou fazer uma revisão a jato de tudo que a gente já viu até agora nos 3 primeiros encontros, tá bem? Vamos ver se a gente bota aqui. Tá por aí, não tá? Então, bora. Bora fazer uma revisão? Até agora, nós tivemos 3 encontros. No primeiro encontro, nós demos uma orientação de como estudar o assunto da volta de Jesus e falamos sobre o que Jesus fala sobre a sua vinda no capítulo 24 de Mateus, Marcos 13 e Lucas 21. Depois, no segundo encontro, nós falamos sobre o que Daniel fala naquela profecia das 70 semanas e em outras. E no terceiro encontro nós falamos sobre o que as cartas apostólicas, especialmente Paulo,
fala sobre esse assunto. Então, vamos fazer uma revisão aqui com aquele diagramazinho que a gente põe. Vamos ver aqui os 6 pontos de Mateus 24. Quem se lembra aqui dos 6 pontos? Essa, na verdade, se você não lembrar de outras coisas assim, essa daqui é uma base, igual aqueles 8 pontos da vida e obra de Jesus. Quando você for falar de Jesus para alguém, você toma por base aqueles pontos que o Senhor vai te dar toda a graça para compartilhar. E se você tomar por base esses 6 pontinhos sobre a volta de Jesus, também você vai ter já tudo o que é essencial. Nós chamamos isso aqui a espinha dorsal do assunto, tá bem? Então vamos de novo, todo mundo aí. Mesmo que não precisa abrir o microfone, porque seria difícil, mas repita aí em voz alta para você. Então, ainda não é o fim, depois vem o princípio das dores, depois do princípio das dores, a grande tribulação. Jesus fala, quando vires o abominável da desolação, e Jerusalém vai ser sitiada, vem a grande tribulação, o terceiro momento. Depois da grande tribulação, o que vai acontecer? O sol escurece, a lua não dá sua claridade, os poderes do céu são abalados. Depois, então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E, por fim, o versículo 31, então ele enviará os seus anjos ao som ao clangor de trombeta e reunirá os seus escolhidos. Então, os 6 pontos, ainda não é o fim, princípio das dores, grande tribulação, sol escurece, poder do céu abalados, sinal do Filho do Homem e reunião dos escolhidos. Amém? Bom, depois nós fomos para Daniel. Vimos que em várias profecias fala da vinda do Senhor e da manifestação do anticristo, lá em Daniel, mas a gente fez um resuminho das 70 semanas. Nós falamos que as 70 semanas, cada semana é um ano, são 7 anos, certo? Então, as primeiras 69 semanas, lembram quem participou? As primeiras 69 semanas já se cumpriram, desde que Jerusalém começou a ser reedificada até a morte de Jesus. Se passaram ali as 69 semanas, ou 483 anos, lembram? E aí há uma interrupção entre a semana 69 e a semana 70. E a 70ª semana se refere à manifestação do anticristo, lembram? Que diz que virá um príncipe e que fará, então, em um dos capítulos fala o homem vil, em outro lugar chama, de Daniel, fala um príncipe, e ele vai fazer uma aliança com muitos. Então, fala de uma semana, que são 7 anos, a semana está dividida em 2 partes, 3 anos e meio, 3 anos e meio, ele fará uma aliança com muitos, e na metade da semana, o que ele vai fazer? Ele vai profanar o templo, vai fazer cessar o sacrifício diário e estabelecer o abominável da desolação, certo? E também nós lemos no capítulo 7 que os santos lhes serão entregues nas mãos, por esse período de 3 anos e meio. Então, um resumão das 70 semanas de Daniel. Houve mais coisa, nós falamos no final da restauração de Jerusalém e do povo de Israel no finzinho, certo? Ao final da manifestação do anticristo. E nas cartas apostólicas, estou encaixando aqui tudo no ensino de Jesus, certo? Então, a 70 semanas de Daniel, como é que encaixa no ensino de Jesus? A hora do abominável da desolação é aquele momento antes da grande tribulação. Então, ali você já entende que se encaixa, né? E as cartas apostólicas? Paulo primeiro fala de tempos difíceis, fala da multiplicação da iniquidade, como os homens serão maus, como Jesus falou também.
Depois, lemos lá em 2 Tessalonicenses 2, que Paulo fala que antes da vinda do Senhor e da nossa união com Ele, que vai acontecer? Vai haver a apostasia e vai se manifestar o homem da iniquidade, vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, isso deixa claro já tanto pelo ensino de Jesus, como pelo ensino de Paulo, sem interpretação nenhuma, tomando apenas a base bíblica, que aquele ensino que o arrebatamento vai ocorrer antes da grande tribulação não está correto, certo? Lembram que nós falamos bastante sobre isso também. Depois nós lemos os textos de 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, quando aí fala da vinda do Senhor e nossa união com Ele. Então, Paulo diz como vai ser a coisa. Diz assim, ao dada a palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus, o Senhor mesmo descerá pessoalmente dos céus. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e depois os vivos seremos transformados. Então, vai ocorrer a vinda do Senhor e a nossa união com Ele, a primeira ressurreição. Amém? E vimos também no fim que, em 2 Tessalonicenses 2, também Paulo diz que Jesus, com a sua manifestação, destruirá, matará o anticristo, o iníquo. Amém? Então, a gente aqui encaixando aqui tudo com o ensino de Jesus, tomando por base, tá bom? Então, agora nós vamos para Apocalipse e vamos buscar encaixar também com o ensino de Jesus. Segue simples tudo? Todo mundo tem que estar ao alcance de todos, viu? E não tenho vergonha de fazer perguntas, não. E se eu não souber, eu também não vou ter vergonha de dizer que não sei. E, Apocalipse, só uma olhada a jato aqui, do que nós vamos ver esses dias, esses 2 encontros. Apocalipse dá mais detalhes de tudo isso aqui. Nós vamos encaixar Apocalipse em todo o ensino de Jesus. Então, Apocalipse vai dar uma sequência, vai detalhar a manifestação do anticristo e vai falar de coisas que virão depois que Jesus não mencionou. Então, há mais detalhes. Aliás, na verdade, em Apocalipse, é Jesus também mencionando. Tá bom? Então, vamos lá. Queria, antes de começar, falar uma introduçãozinha antes da gente entrar propriamente no livro. Novamente, eu pediria a vocês que estejam com a Bíblia aberta, nós vamos ir folheando. Não vai ser, irmãos, não vai ser um estudo profundo. Só o propósito é só dar o gostinho, dar vontade em vocês, certo? Para que depois vocês mesmos se aprofundem. Então, vamos ler Apocalipse. Vou ir pegando alguns versículos. Vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. A palavra Apocalipse, ela em grego, vou dizer como é em grego, Apocalipse. Ela é uma palavra grega, na verdade. E ela significa revelação, descobrir aquilo que estava encoberto, certo? Esse é o significado da palavra Apocalipse. Então, o propósito do Senhor é tirar o véu. Ele quer que a gente conheça isso. Mas ele quer se revelar, irmãos, não aos sábios entendidos. Ele quer se revelar aos pequeninos. Por isso que os sábios entendidos, muitas vezes, têm muita dificuldade com este livro. Porque este livro, no fim, é para simples. Então, a gente tem que ler ele
como um simples de coração, viu? Quando diz assim, revelação de Jesus Cristo, essa expressão ela pode tomar dois sentidos. Tanto é uma revelação que Jesus está trazendo, como é uma revelação a respeito também do próprio Jesus. A pessoa de Cristo é a pessoa central do livro. Aliás, nas Escrituras, né? Então, e Apocalipse vai trazer um aspecto de Cristo que é muito pouco tratado, que é esse aspecto que a gente tem falado na volta dele. O Jesus que vem com poder, com glória e com muita firmeza para julgar as nações. Então, Apocalipse apresenta esse Jesus diferente. Você já, logo no primeiro capítulo, você já achou um Jesus bem diferente ali, não foi? Quem lê já se espanta logo. João já caiu aterrado no chão, aterrorizado no chão quando viu. É um livro que explicitamente traz uma promessa de bênção para quem estudar ele. Vocês lembram? Vamos ler o versículo 3 agora? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ó, 3 coisas para a gente fazer aqui com estas palavras: ler, ouvir e guardar, o texto diz. E a promessa de que você vai ser bem-aventurado, especialmente porque o tempo está próximo. É um livro que, à medida que se aproxima a vinda do Senhor, eu creio que o Espírito Santo vai dando mais luz a respeito dele. E tem uma maldição no finzinho do livro para aqueles que fizerem acréscimos ou subtrações ao que está nele. Então, também, por outro lado, a gente estuda o livro com muito temor. E falar dele ainda é mais difícil ainda. Não dá para acrescentar nada, nem tirar nada. Então, eu também vou com muito cuidado aqui com vocês. Lembra o texto lá? Diz, há uma maldição terrível. Diz assim, a todo que ouve a palavra da profecia, eu testifico. Se alguém fizer acréscimo, Deus também lhe acrescentará flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, uma advertência para aquilo que a gente estava falando, do respeito pela palavra do Senhor, de darmos ouvido a tudo com muita seriedade, ouvirmos o Senhor e também de não subtrairmos, nem acrescentar e nem subtrair nada que está escrito nela. Certo? Muitas vezes a gente vê, às vezes, a gente fazendo muita especulação em cima desse livro. Temos que tomar muito cuidado para não especular, não estar inventando o que não está escrito. O que não está escrito, a gente deixa sem dizer nada. Tá bom? Essas bênçãos e maldições nos dizem quão seriamente Deus considera os fatos e verdades reveladas aqui. Queria falar alguns pontos sobre o propósito deste livro, que eu já mencionei antes, mas vou repetir agora de forma ordenada. Primeiro, a principal revelação do livro é revelar a Cristo. Apresentar Jesus como um varão que vem para julgar. O segundo propósito desse livro, irmãos, é revelar o fim da história, o cumprimento final do propósito de Deus. Como eu disse, a Bíblia estaria capenga sem esse livro. O Senhor quer nos falar do fim de todas as coisas. Isso nos traz
nos traz esperança, nos traz ânimo, nos traz firmeza, convicção de fé. Como eu disse o outro dia, você entrar numa luta sem saber o fim dela é muito duro. Mas se você já entra numa batalha e você já sabe que você está do lado vitorioso, então você entra cheio de ânimo e fé. Então, o Senhor quer nos falar sobre o fim de todas as coisas e como Ele vai cumprir toda a sua vontade na história. Depois desse livro também, irmãos, é um dos poucos livros que nos abre uma janelazinha para você olhar o que acontece no céu. Você tem curiosidade de olhar o que acontece no céu? Eu acho que todo mundo tem um pouco, né? Então, há poucas passagens nas Escrituras que nos fala propriamente de o que acontece lá no trono de Deus. E Apocalipse é um desses. Então, a gente, claro que é difícil de imaginar, mas o Senhor nos permite a gente dar uma olhadinha lá. Depois, outro propósito desse livro é preparar, como todo esse assunto que nós estamos tratando da volta do Senhor, é preparar a igreja para a volta do Senhor e fortalecer a igreja com advertências, a igreja não ser pega de surpresa e estar forte, firme, edificada e vitoriosa no meio de todos esses acontecimentos aí do tempo do fim. Depois, este livro, irmãos, também em toda a Escritura há isto, mas neste livro mais fortemente se anuncia o juízo eterno, o juízo final, o justo juízo de Deus. Isto também é muito importante no Evangelho. Como outro dia a gente comentou, há muita injustiça hoje na Terra, as coisas estão de cabeça para baixo, o injusto e o perverso, por enquanto, muitas vezes levam vantagem e ficam impunes. A gente, por exemplo, quando a gente vê os acontecimentos de hoje, a maldade que poderosos juízes e aqueles que têm o governo em suas mãos fazem, isso nos deixa muito angustiados e indignados. E uma das coisas que mais me traz consolo nessas circunstâncias é saber que nada, nem ninguém, ficará sem ser julgado, sem comparecer diante do tribunal do Senhor. Aqui, muitos juízes são corrompidos e muitos juízes são enganados. Mas aquele que vê todas as coisas não precisa do testemunho de ninguém e vai julgar com retidão e justiça. E vai colocar as coisas em ordem. Os justos serão recompensados e os ímpios e os injustos serão castigados. Então, é um livro que também nos traz esperança e ânimo por isso também. Saber que as coisas não vão ficar assim como estão, não. E, claro, tudo isso nos traz muita esperança e ânimo. Então, quando você quiser dar uma olhada no céu, quando você quiser ânimo, esperança, quando você quiser saber e relembrar como vai terminar a tua história, então vai a esse livro e desfruta do que está nele. Aqui uma frase que eu vi num livro de David Paulson, ele diz assim, o livro de Apocalipse entrega seus tesouros àqueles que o leem com uma fé simples, uma mente aberta e um coração dócil. Aqui não é um livro para intelectuais, é um livro para discípulos, para filhinhos. Aí ele se descortina. Acho que foi também nesse livro que eu vi, ele conta uma história que num seminário de teologia, para doutores, aquele bem difícil,
tinha uma matéria que era a escatologia, que estuda o tempo dos fins, né? Os tempos do fim. E aí eram jovens que estavam estudando lá e tudo, e teve um intervalo, eles já estavam cansados, com a cabeça quente de estudar o tema muito difícil, e eles foram para o ginásio de esportes relaxar lá um pouco, praticar um pouquinho de esporte. E quando chegaram lá, estava o rapaz da limpeza, estava no intervalo. E ele estava lendo a Bíblia no intervalo, estava se deleitando, e com o rosto de quem estava ali se deleitando muito. Quando eles chegaram perto, adivinha qual era o livro que o rapaz estava lendo? Apocalipse. Aí eles olharam assim, ficaram meio incrédulos que o rapaz estivesse entendendo alguma coisa e perguntaram para ele: e você está lendo esse livro? Eu disse: eu gosto muito. E assim, e você entende o que está aí? Claro. Aí eles olharam assim: e o que é que você entende? Disse: olha, eu entendo que no final Jesus vence, ele é que é o vitorioso. Então, irmãos, na verdade, quem o lê com um coração simples é que vai se deleitar com a vitória de Jesus que está ali, viu? Então, vamos entrar com esse coração bem simples a estudá-lo. Eu mandei para vocês no grupo do Telegram algumas dicas de como estudar. Então, eu vou reproduzir aqui essas dicas para relembrar. Primeiro, é ler o livro de forma simples e direta, certo? Sem complicar, sem achar que tem que montar uma estrutura muito especial. Leia ele como você leria qualquer outra escritura da palavra do Senhor. Depois, leia ele várias vezes. Quanto mais você o ler, como um todo, para ter uma visão do todo, as coisas vão ficando claras na tua cabeça. Você cada vez vai conhecendo melhor o livro, vai ficando familiarizado com ele. Você vai ficando familiarizado com como ele começa com aquela apresentação de Jesus. Depois ele fala 2 capítulos das cartas às igrejas. Depois ele vem com aquela visão do trono de Deus. Isso vai ficando familiar. E o Senhor vai falando com você, até mesmo quando você já não está lendo. Isto que você vai lendo e se familiarizando vai sendo um instrumento na mão do Espírito Santo e vai te dando clareza. Depois você vai encaixando com outros textos das Escrituras e vai entendendo melhor. Então, leia várias vezes. Procura ter uma visão do todo do livro. Não se preocupe se tem muitas coisas que você não entende. Não tem problema nenhum. Eu também tenho muitas que eu também não entendo. Há muitos detalhes ali. E um dia você vai estar com Jesus e você vai perguntar: Senhor, como eram aqueles detalhes ali? E aí já muitas coisas você já vai ter entendido, porque muitas coisas você mesmo já vai ter visto pessoalmente. Agora ficou claro. Você já vai estar lá mesmo vendo aquilo que João viu, você vai ver também. Então, não se preocupe nesse momento em interpretar as figuras. Você leia também observando que há uma sequência. A gente considera, irmãos, da maneira mais simples, que ali aquelas 3 sequências de 7 selos, 7 trombetas e 7 flagelos são uma sequência cronológica. Há uma sequência de sucessão de fatos, certo? Então, tem gente que interpreta assim, tirando aqui, será que acontece a 5ª trombeta antes da 1ª trombeta e já pode estar acontecendo o que está lá na frente? Não cremos assim. Senão, não se daria uma sequência ordinária naquelas 3. Não botaria 1º selo, 2º selo, 3º selo, se eles não tivessem uma sequência, né? Então, cremos assim. Então, perceba que existem essas sequências. Ao longo dos capítulos, a sequência é interrompida. Por exemplo, vai falando 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º selo, e aí dá uma parada, entra ali o capítulo 7, que é um parênteses, e o 7º selo só volta no capítulo 8.
Então, a gente vai vendo que tem parênteses explicativos. Então, aí vem o capítulo 8 e 9, que fala, depois do 7º selo, vem as 6 primeiras trombetas, aí dá outra parada. Vem o capítulo 10 e um pedaço do 11, que são um outro parênteses explicativo, certo? Aí depois volta para a 7ª trombeta. E vocês vão reparando nisso. A gente vai comentar isso já já melhor. Depois, outra dica sobre estudar é os símbolos e figuras, irmãos, dentro daquele critério da gente respeitar as escrituras. Por que Apocalipse tem tantas figuras? Eu vou te dizer a minha opinião sobre isso, certo? É porque João viu lá muitas coisas que ele mesmo não sabia o que era. Então, ele via algo que ele não sabia o que era. E ele procurou descrever com as coisas que ele conhecia. Então, ele olha lá a cena do céu, ele diz, o que é isso aqui? Bom, parece um mar de vidro aqui, certo? Então, as coisas como ele acha que eram, certo? Tentando fazer elas acessíveis a nós. Como é que a gente lida com as figuras? Várias figuras, irmãos, o próprio texto diz o que elas significam. Aí a gente pode dizer o que elas significam, certo? Quando o texto falar o que ela significa, a gente vai dizer, olha, significa isso. Por exemplo, 7 estrelas e 7 candeeiros. A gente pode dizer o que é? Pode, porque o texto diz. O dragão, a gente pode dizer o que é o dragão? Pode, porque o texto diz quem ele é. O incenso, a gente pode dizer o que é? Pode, porque o texto diz o que é o incenso. Os 10 chifres da besta, o texto diz o que são os 10 chifres. O lago de fogo também, o trono branco também a gente pode falar. Agora, há muitas outras figuras que a gente não sabe. Há outros textos que a gente também pode afirmar alguma coisa, porque existem paralelos a esses textos em outros livros da Bíblia. Por exemplo, os 4 seres viventes que você vê no capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver que Ezequiel teve uma visão praticamente idêntica a esta que João teve. E ele diz lá que são querubins. Você vai ver que a descrição é praticamente a mesma do que João viu. Quando houver a própria palavra do Senhor falar o que é, a gente diz. Quando não falar, a gente não vamos falar, certo? Por exemplo, você perguntar assim, o que é o 666? Eu já vou dizer para vocês, não sei. Diz até que é número de homem, que a gente procura entender, mas a gente não entende. Perguntar assim, quem são os 24 anciãos? O texto não diz também. Então, o que o texto não diz, a gente não diz, tá bom? E assim, fica simples ler Apocalipse. Vou dar um panorama a jato aqui antes de entrar propriamente nele, tá? Ó, é bom que todo mundo tenha uma visão panorâmica do livro, certo? Você ter esse livro na tua mente te ajuda muito a compreendê-lo. Então, dos capítulos 1 ao 3, tem uma apresentação de Jesus e as cartas às 7 igrejas. Tá? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, por isso eu não vou mencionar. Agora só vou passar já. Capítulo 4 e 5, uma visão do trono de Deus. Capítulo 6 fala dos 6 primeiros selos. Começa aqui a sequência de acontecimentos para o tempo do fim, a partir do capítulo 6. O capítulo 7, a gente vê que é um parênteses explicativo. Por quê? Porque ele interrompe o 6º selo e só vai retomar o 7º selo no capítulo 8. Certo? Esse parêntese, João fala sobre os 144 mil selados de Israel e vê uma multidão nos céus que vem da grande tribulação. Capítulo 8 e 9 fala do 7º selo e inicia imediatamente as 6 primeiras trombetas.
A gente vai comentando depois um pouco. Por isso, eu só vou passar esta geral aqui para vocês. Para que, inclusive, quem não estudou semana passada, vai tendo aqui um pouquinho, alguma explicação um pouquinho mais desses parênteses para que possa ir estudando, certo? Capítulo 10 é outro parêntese explicativo. Ele interrompe a explicação, a descrição das trombetas e vai falar de um livrinho lá que João come ele e uma coisa lá diferente. Depois, o capítulo 11, também antes de voltar para a sequência e ir para a sétima trombeta, há ali explicação de uma tomada, de uma ocupação de Jerusalém pelos gentios e do ministério de duas testemunhas que profetizam durante 3 anos e meio, certo? É explicativo ali, um parênteses também. Aí ele retoma a sétima trombeta no meio do capítulo 11 e fala da sétima trombeta. Aí dá outra parada, e o capítulo 12, 13 e 14, ele sai falando também de algumas visões que João teve, e que você vai ver que também são explicativas, certo? Do período de 42 anos, ou de 42 meses, que são os 3 anos e meio, certo? Fala da mulher e o dragão, fala das duas bestas no capítulo 13, e no 14 é um resumo de várias coisas ali, certo? Aí no capítulo 15 até o 17, 15 e 16, fala das 7 taças da ira, que é a última sequência de flagelos e juízos de Deus sobre a terra. Então, capítulo 17 e 18, a queda da grande meretriz. Capítulo 19, ocorrem as bodas do Cordeiro e a batalha final, que não é bem a final, né? A batalha que destrói o anticristo. Essa não é a batalha final, a batalha que destrói o anticristo. No capítulo 20, fala que Jesus vem, estabelece o reinado de 1000 anos, depois Satanás é solto, outra vez, derrotado, aí sim vem o fim da terra e vem o juízo de Deus. E o capítulo 21 e 22 fala um pouco do que nos parece a eternidade. Então, esse é o panorama geral. E aí? Se animam a gente entrar um pouquinho mais? Então, hoje a gente vai andar até o capítulo 5. Não vamos entrar nas sequências ainda de selos. Vamos falar, então, agora um pouquinho das cartas e da visão do trono de Deus e do Cordeiro lá. Amém? Ó, nós vamos ir, à medida que vamos dando esse panorama de Apocalipse, nós vamos ir encaixando, tentando encaixar os acontecimentos com as palavras de Jesus. Não é fácil, não é muito claro e absoluto, certo? Mas há um vislumbre que a gente pode ir encaixando. Aqui ainda no começo não se encaixa ainda, certo? Eu botei aqui só para nos facilitar, mas esta visão de Jesus, com as cartas e a visão do trono, não se encaixa ainda na sequência de acontecimentos. Mas ele vai aparecer aqui, mas não se confundam não, tá? Então, vamos agora para estas cartas. Estas cartas, meus irmãos, elas são muito importantes. Vou falar de novo. São muito importantes no preparo da igreja. Tá bem? São cartas para as 7 igrejas na Ásia, que são igrejas reais na época de João, certo? Igrejas que existiam em cidades da Ásia Menor. Mas a gente crê que essas cartas
também são para nós hoje, certo? Eu vou explicar um pouco melhor isso para vocês. A introdução a essas cartas, ela começa já no versículo 4, certo? Então, na verdade, todo esse escrito aqui é para essas igrejas. Então, João começa assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, ó, um detalhezinho aqui, ó. Percebam que João ele já começa endereçando. Na verdade, tem uma carta para cada igreja, mas ele enviou as 7 cartas para 7 igrejas. Todas leram todas as cartas, certo? Não enviou uma carta para cada igreja. E daí a gente também entende, ó, há ensino muito importante, especialmente para os tempos do fim, para nós aqui. Igual que as 7 igrejas aprenderam com as 7 cartas, nós também. Depois de saudar as 7 igrejas, certo? Versículo 7, João anuncia o tema principal do livro, certo? Qual é o tema principal do livro? É que Jesus vem. Esse é o tema do livro. Então, ele começa dizendo: eis que vem com as nuvens. E, bom, ele está falando de Jesus, ali diz assim, no versículo 5 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Aqui é uma menção aos judeus, viu? Mais uma menção à restauração de Israel aqui nesse texto também. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aqui, os que entendem a palavra tribos, inclusive, se refere às tribos de Israel. Depois, João diz assim, eu esqueci de mencionar isso no versículo 4, diz assim: esse livro é da parte de Jesus. João, na verdade, amigos, foi só um secretário. Você sabe que os que entendem de grego, esse livro eu não entendo, mas esse livro diz que é um grego mal escrito. Faltam palavras, é um grego meio resumido, assim. E alguns dizem assim, ó, é como se chamam você, assim, ó, vem aqui, toma nota de tudo que você vê. E você vai de passagem tomando notas, meio que apressadamente, certo? De tudo que você vai vendo. Você não está escrevendo, assim, tirando da tua cabeça aquilo que lhe vem ao teu coração. Não. João foi descrevendo o que ele via. É quase como um estudante que vai levando um caderno para tomar notas do que ele está vendo e ouvindo, certo? Então, e alguns dizem assim, ó, e João depois não quis nem voltar para revisar. Ficou com tanto medo de acrescentar alguma coisa nas anotações que deixou elas assim mesmo. Então, João, na verdade, foi um secretário. Ele aqui reproduziu o que ele viu e o que ele ouviu. Depois, a partir do versículo 9, irmãos, a gente tem uma visão de Jesus meio assustadora, não é? O próprio João, no versículo 17, diz que quando teve essa visão de Jesus, diz assim, caía a seus pés como morto. Também não é para menos. Olha esta figura de Jesus. Ó, não é aquela figura
do bebezinho na manjedoura, não, viu? As pessoas do mundo gostam muito do Jesus na manjedoura, aquele bebezinho frágil, aquele bebezinho mansinho. Esse mesmo Jesus, ele vem diferente aqui. Aqui, ó, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, de homem, com vestes talares longas, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Olha, se você vê uma cena assim, aparece do teu lado um varão, com vestes longas. Aí onde você está aí na tua casa, se te aparece uma cena dessas aí, ele com vestes longas, uma cinta de ouro no peito, a cabeça e cabelos brancos como a neve, como alva lã, como neve, os olhos, olha que cena, os olhos como chama de fogo, uns olhos vermelho vivo assim, ó, como chama de fogo. Os pés semelhante a bronze polido, imagine pés de bronze, brilhante. E a voz como de muitas águas. Você já foi perto de uma cachoeira barulhenta, você nem ouve as pessoas falando de tanto ruído e força que tem aquela cachoeira. E assim João ouviu a voz deste varão. E na mão direita tinha 7 estrelas. E da boca saiu uma espada. Eita! Que Jesus terrível! E ele caiu aterrado, mas Jesus disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, irmãos, na verdade, a gente aqui são figuras do que João viu. João viu uma cena terrível, muito impressionante de Jesus. Aqui está querendo se apresentar um Jesus que vem com força, com poder. A gente não a interpretação destas figuras, aí cada um, você até pode, para você, pensar assim. Eu vou dar um exemplo aqui, certo? Agora eu vou dizer assim, ó, isto é interpretação, isto não está escrito, tá bem? Só para você se permitir, em tua meditação pessoal, você pode se deleitar à vontade. Quando a gente ensina, a gente não pode afirmar, tá bem? Então, por exemplo, quando fala de cabelos brancos, isto aponta para um ancião, para a sabedoria do Senhor. Quando fala de olhos, não é razoável você pensar assim? Olhos tão potentes, penetrantes, não aponta para sua para aquele que tudo vê, olhos que penetram, um olhar que penetra, aponta para uma onisciência do Senhor. Quando bota pés de bronze, isso aponta para a força, aponta para a potência, para o poder, para a onipotência. Então, vocês percebam, meus irmãos, aqui, por isso eu digo, são interpretações. Este livro já exigiria muita interpretação. A gente não ousa fazer como afirmação, certo? Mas é lícito, quando você está orando e meditando, você pensar nesse Jesus. É esse Jesus que vai se apresentar neste livro. Com esta espada, a espada saindo da sua boca, certo? Você, lá no capítulo 19, diz que ele vai trazer juízo com esta espada. Certo? Então, bom,
Em resumo, neste momento o Senhor Jesus está se apresentando a estas igrejas, está se apresentando como esta pessoa aqui, que é o mesmo Jesus que morreu e uma vez disse que veio para servir e dar a sua vida. Mas quando ele vier, Paulo diz que este mundo será julgado por um varão, que é Jesus. Quando ele vier, ele vem para julgar. Então, vamos agora dar uma passada rápida nas cartas às igrejas. A gente aconselha, inclusive Marcos outro dia estava mencionando também isso, e Van Baker também mencionava, que se estudem estas cartas. Elas trazem para nós advertências e reprovações que são a estas igrejas, que falam de assuntos muito sérios, que Deus leva muito a sério. Então, no meio dessas cartas, a gente não vai hoje, não é o propósito, estudar cada uma delas, mas no meio dessas cartas, o Senhor fala de erros que havia nessas igrejas. Então, ele fala de abandono, vou dar exemplos aqui, de abandono do primeiro amor, esfriamento, fala de ser morno, fala de igrejas que aceitavam desvios de doutrinas e falsas doutrinas e eram complacentes com esses desvios. Fala de igrejas permissivas com o pecado, permissivas com idolatria. A gente acha incrível, mas corre esse risco sim, viu? Permissivos com prostituição. Fala de igrejas com aparência religiosa, orgulho espiritual, quando diz lá em Laodiceia, diz, olha, você acha que é rico e abastado, mas você é pobre e nu. Então, igrejas uma igreja que se considerava que não precisava do Senhor, que não dependia dele. Então, há aqui assuntos muito sérios que vêm nessas cartas. Também essas cartas, por outro lado, também trazem promessas e consolos e incentivos a perseverar até o fim, que a gente não encontra em outra parte das Escrituras igual. Também essas cartas são únicas, inigualáveis. São aquelas promessas aos vencedores, aos que perseverarem até o fim. Ali, ó, quem tiver assim se arrastando um pouquinho, lê aquelas promessas, toma um ânimo que ninguém pode te deter, viu? A gente vai dar uma passadinha nela. Bom, percebam que todas as cartas têm alguns elementos, ingredientes em comum, viu? Vocês perceberam, as cartas elas têm um formato, e todas elas você percebe. Primeiro, todas as cartas começam com um endereçamento. Diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Tiatira. Então, endereça a carta às igrejas. Depois, Jesus, ali, em cada uma delas, também se apresenta com um atributo, um daqueles, inclusive, que a gente vê, a maioria das vezes a gente vê nessa apresentação que a gente viu de Jesus antes. Assim, estas coisas diz aquele que tem na mão direita 7 estrelas. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, traz um aspecto da pessoa de Cristo a cada uma dessas igrejas.
Depois, cada uma dessas cartas também traz, exceto 2 igrejas, certo? Para 5 igrejas, o Senhor traz uma palavra de aprovação e reconhecimento e honra a essas igrejas. Então, exceto a igreja de Sardes e Laodiceia, que a essas 2 o Senhor não trouxe essa palavra. Também muito consoladora essas palavras são. Mostra aquilo que agrada ao Senhor. Também para as igrejas, exceto 2, Jesus também traz reprovações a respeito daqueles assuntos que nós falamos antes. Nós não vamos agora esmiuçar todos eles também não, tá? Mas também são, se a gente quer entender aquilo que desagrada a Deus, aquilo que nós não podemos ser, por exemplo, por que a gente é tão firme com falsas doutrinas e não podemos ser permissivos de engolir desvios de doutrina dentro da igreja? Porque é severa a reprovação e a advertência do Senhor contra aqueles que são permissivos com falsas doutrinas. Também, nessas cartas, a gente vê um conselho e advertência, uma orientação de como sair daquela condição. Então, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, conserva o que tens, e como advertência, se não venho a ti e removo de ti o teu candeeiro. Então, há uma orientação. O Senhor não só reprova, o Senhor dá uma orientação também. Depois, a parte mais consoladora dessas cartas, aquilo que eu disse, há uma promessa. Em cada uma das cartas há uma promessa ao vencedor. Como a gente entende o vencedor? O vencedor é aquele que persevera até o fim. Amém? Eu me deleito demais com essas promessas. Quase todas as vezes eu não consigo passar sem lê-las aqui, viu? Vamos ler aqui algumas delas? Elas são muito animadoras na fé. Diz assim, capítulo 2, versículo 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, aqueles que perseverarem, perseveremos até o fim, poderemos comer daquela árvore que Adão ia comer lá, se não tivesse pecado. Adão ia ter vida eterna. E nós vamos voltar a comer daquela árvore quando estivermos lá. Perseveremos, vale a pena, irmãos. Depois, versículo 11. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, promessa, se você perseverar até o fim, aí sim você pode ter garantia de que você vai estar livre do castigo eterno. Aquele que perseverar até o fim estará livre da segunda morte. Versículo 17 diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quanto amor da parte do Senhor. Olhem como desculpem os homens, mas olhem como é delicado esse detalhe, dizer, vai receber uma pedrinha branca com um nome que ninguém conhece. Isso aponta para a intimidade que o Senhor vai ter contigo. Cada um de nós vai ser especial lá. O Senhor vai receber cada um pessoalmente lá, ó, e vai dar essa pedrinha para você. E vai comer do maná escondido. Versículo 26.
Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Nem sabemos bem como é tudo isso, mas há uma promessa de que você vai reinar, reinaremos com ele também. Apocalipse 20 diz que reinaremos com ele nos 1000 anos. Capítulo 3 agora, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Irmãos, estas vestes brancas apontam que receberemos novos corpos. Seremos puros, totalmente puros, irmãos. E Jesus, talvez não vai haver maior honra do que esta, do que Jesus te confessar você individualmente, teu nome, diz assim, confessarei o seu nome, dizer, eu conheço Carlito, eu conheço Sara, Pai, eu conheço ele, ele aqui, diante do meu Pai e de todos, diante dos seus anjos. Que honra, não é que eu conheço você, não. É Jesus que vai te reconhecer diante de todos. Viu? Alguns se sentem muito honrados de conhecer pessoas importantes. Dizem, fulano me conhece. E não é nada isso. A pessoa mais importante da Terra não tem nenhum valor nem glória perto do Senhor. Versículo 12 agora, capítulo 3, 12. O penúltimo. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Irmãos, você não vai mais sair da presença do Senhor. Você vai ter gravado em você o nome dele, o nome do Pai, o nome de que você é cidadão do céu. E nunca mais você vai sair daí, viu? Jamais sairá dali. Que consolo no meio das lutas que passamos na Terra aí, viu? Muito precioso, às vezes, a gente esquecer um pouquinho disso tudo e pensar nessa tua realidade futura. Como vale a pena você perseverar. E, por fim, o versículo 21, 3, 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você consegue imaginar isso? Você sentar ali do ladinho de Jesus, no trono dele? Qual o rei que permite fazer isso? Eu não sei nem como é que ele vai fazer. Acho que vai ser um revezamento. Não sei, é brincadeira, viu? Mas isso aponta para a honra e intimidade, proximidade que você vai ter com Jesus. Jesus não vai ser uma pessoa distante lá, embora vai haver uma grande multidão, mas ao mesmo tempo nós vamos ser muito próximos a ele, como os 12 eram. Amém? Então, estas cartas, irmãos, e por fim, todas as cartas falam: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que quer dizer essa expressão? Parece até uma redundância, mas quer dizer o seguinte: quem tem ouvidos, dê ouvidos. Ou, em outras palavras, quem tem ouvidos, obedeça o que eu estou dizendo aqui nesta carta. Então, é um apelo, na verdade, essa frase, a gente dar ouvidos ao que está escrito aí nessas cartas, atender, corrigir aquilo que a gente se encontrar em reprovação e perseverar até o fim. Amém? Bom, isto merece vocês, em cada lugar onde estão, em tudo, cada localidade, estudem com calma, meditem o que são todos esses aspectos que estão nessas cartas a nós. Né? Agora nós vamos dar uma passada também rápida nos capítulos 4 e 5. Tá bom? Eita, a hora anda mais rápido do que o livro. Benitinho, fique tranquilo também. A gente está naquele mesmo ritmo de tranquilidade. A gente vai. O importante é seguir no ritmo que você tem seguido. Tem sido muito bom. Amém. Bem, esses capítulos 4 e 5 são, eu chamo aquilo que eu disse no começo, aquela janelinha que a gente vai dar uma olhada ali no céu, certo? No que acontece lá no trono de Deus, tá bom? A palavra trono aparece 15 vezes nesse capítulo 4. Certo? A palavra trono aponta para um rei, aponta para um governante. Então, a gente poderia dizer que aí é o lugar onde Deus está. O lugar de onde ele reina. De onde ele governa todo o universo e toda a história. É aí onde ele é honrado, adorado pelos anjos. E a cena, João, é uma cena difícil de descrever, certo? Você imagine, são coisas que nenhum homem nunca viu. Então, João começa a usar coisas conhecidas para tentar descrever a cena. Então, ele começa dizendo assim, Bom, a voz chama ele e chama ele, sobe para aqui, que te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, ele foi convidado a subir e ir lá nesse lugar aí. E viu no céu armado um trono, no trono alguém sentado, alguém semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a uma esmeralda. Então, olha a cena. Comparou que está sentado no trono a uma pedra preciosa. Certo? E ao redor do trono um arco-íris. Olha, é uma coisa muito difícil de escrever. Verde. Certo? A esmeralda é uma pedra verde. Ao redor do trono tem 24 tronos e nele 24 anciãos vestidos de branco. Do trono saem relâmpagos. A cena é também forte, viu? Você já viu numa noite de relâmpagos o que é isso aí? E vozes e trovões. Quando já viu trovões perto de você, é um negócio assustador. Pois assim é o que João viu.
E diante do trono, 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Vocês vejam, tudo isto é uma cena difícil de escrever, mas em extremo gloriosa, em extremo impressionante. Os que tiverem uma imaginação melhor vão conseguir tentar visualizar isso aqui. Mas é uma coisa que ninguém nem se encoraja muito nem a desenhar. Alguém que se encoraja, tem gente que pinta, às vezes, um quadro tentando escrever isso aqui, eu digo, essa pessoa é muito corajosa, porque é uma cena difícil de você pintar, certo? Um comentário que ia fazer, que eu tinha esquecido de mencionar. Tudo isto aponta àquele que tem todo o poder e autoridade sobre tudo o que acontece no universo. Nesse trono, o Senhor tem o controle da história. Ele estabelece reis e ele remove reis a partir desse trono. Ele controla a natureza, ele controla os fenômenos físicos, ele controla todas as coisas. Nesse trono, ele edifica a sua igreja. E o Senhor aí não se agita. O Senhor aí, eu costumo dizer, o Senhor, ele vê tudo. O Senhor vê daí, ele vê todo o pecado que acontece. Daí mesmo, a cada instante, o Senhor é ofendido. Mas ele não diz assim, não fica de mau humor. Ele diz, não entra na sala do trono hoje que o Todo-Poderoso está muito, muito chateado. Não. Ele tem um plano. Virá com juízo, virá com justiça em seu tempo. Hoje vivemos este tempo da misericórdia de Deus, o tempo da oportunidade, não o tempo que Deus aceita o pecado, mas o tempo que o Senhor dá a oportunidade de arrependimento. Esse tempo um dia vai acabar. Esse tempo, alguns confundem a misericórdia do Senhor com tolerância com o pecado. A misericórdia do Senhor se expressa em ele abrir uma oportunidade hoje de arrependimento e salvação. Mas o Senhor um dia virá com juízo. Esse é um momento da história. E ele está, hoje ele governa o universo a partir daí. É lugar também de adoração permanente e incessante. Vocês viram aqui, no versículo 6, os 4 seres viventes, cheios de olhos. É uma cena muito estranha. Esses seres viventes são muito estranhos. Eu vou dizer, você me pergunta assim, que são os 24 anciãos que Isso o texto não diz, a Bíblia não diz quem são. Alguém até pode especular, certo? Mas o texto não diz. Já os 4 seres viventes, como eu disse, você vai lá para Ezequiel, ele vê esses mesmos seres viventes com olhos por todo lado, e lá ele diz que são querubins. Então, são anjos servindo, ministrando e adorando o Senhor sem cessar. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tem rosto como de homem e o quarto é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.
Aleluia. O Senhor é digno desta adoração incessante. Nós, hoje, ainda não conseguimos, não sabemos dar esta adoração. Alguns perguntam assim, ó, aqui só para, de novo, dentro do que cada um pode supor, interpretar, especular, por que cara de leão, outro semelhante a novilho, outro semelhante a homem e águia? A gente pode, agora, ó, de novo, vou especular, viu? Só para... Isto a gente não traz como ensino. O texto não diz por quê. Mas a gente pode, só para vocês se exercitarem no que vocês podem quando estão meditando. Pode pensar, ó, o leão aponta... Bom, esses 4 animais apontam a 4 aspectos da pessoa de Jesus. Você perceba, são 4 animais, 4 seres com características próprias. Então, o leão, a gente poderia assemelhá-lo ao rei, o novilho ao servo, o boi, ele sempre é usado como servo no serviço rural, né? O rosto de homem e o outro, o rosto de águia, poderia apontar a divindade de Jesus. Então, Jesus como rei e como servo. Jesus como homem e como Deus. Certo? Então, são aspectos que pode ser assim interpretar por que esses querubins têm essa aparência. São expressões do próprio Jesus. Os 24 anciãos, eu até botei, ó. Às vezes, nesses slides, eu botei as especulações em azul, ó. Só para vocês saberem, ó, que não é Bíblia, viu? O que está em azul não, ela é interpretação possível. Por exemplo, alguns dizem que esses 24 anciãos podem representar os 2 povos do pacto de Deus, Israel e a igreja. Tanto que você, lá na Nova Jerusalém, você vê as 12 portas e os 12 fundamentos. Estão apontando para as 12 tribos, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Então, são possibilidades, mas isso não está na Escritura. Tá? Isto não é... Percebam, isto não vai ter maior influência. Você veja que as coisas que a gente não compreende, eles não têm assim um peso grave em tua fé. Você vai ver que mesmo que a gente não entenda muitas coisas, o que é importante está claro. Tá? Aí vamos ao capítulo 5. No capítulo 5, João vê um livro na mão daquele que está sentado no trono. E esse livro está escrito por dentro, por fora e selado com 7 selos. E um anjo diz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E nem no céu e nem na terra se podia achar alguém que pudesse abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E João chorava muito, porque ninguém era digno de abrir esse livro. Aí vem um anjo, vem um dos anciãos e diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Aleluia! Vocês me perguntarem assim, dizer, o que tem nesse livro escrito? Vou dizer para vocês, não diz, o texto também não diz o que tem escrito nesse livro, certo? Agora, o que acontece? A gente percebe que, vocês lembram que Jesus toma esse livro e começa a abrir os selos. E quando começam a se abrir os selos, começam a vir
os eventos, os acontecimentos que aceleram as coisas para o tempo do fim. Certo? Então, é possível que nesse livro esteja escrito esses eventos. O cumprimento final desses planos do Senhor. Certo? Outras pessoas dizem que aí, nesse livro, seria como também o texto fala do cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus a todos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E nesse livro também seja um escrito de dívida que o Senhor abre ali e começa a desatar esses selos. Bom, o fato é o seguinte, não se sabe o que está escrito nesse livro. Mas, quando começa a se abrir esse livro, se iniciam os acontecimentos para o tempo do fim se cumprir. Certo? Uma outra coisa interessante aqui é perceber o seguinte, que o ancião, ele fala para João que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Mas quando João olha no meio do trono, ele vê em pé, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos enviados por toda a terra. A gente vê aqui aquilo que ele está dizendo, são 2 aspectos de Jesus. Ele, ao mesmo tempo, é o cordeiro que foi morto, e ele, ao mesmo tempo, ele é o leão. O leão que venceu, o leão que virá com poder. Esse é o nosso Jesus. Os irmãos, alguns podem achar estranho. Bom, sobre esse negócio de 7 chifres, 7 olhos, 7 espíritos. Os que entendem de números na Bíblia dizem que o número 7 aponta... Aqui não está escrito. Certo? De novo, é interpretação, especulação. Percebam que eu quero fazer bastante diferença. Certo? Então, está assim, o que é? Não está escrito. Mas alguém pode. O número 7 é tido como o número da plenitude. Alguns dizem o número da perfeição. Né? E alguém pode dizer assim, olha, os chifres apontam para o poder que nos animais esses chifres representam. Os 7 olhos para o ver. Então, os 7 chifres, alguém podia novamente dizer, olha, é a onipotência, é o cordeiro com todo o poder. Os 7 olhos é a onisciência, o poder que o cordeiro que tudo vê. E os 7 espíritos enviados por toda a terra, a onipresença, o cordeiro que tudo sabe, tudo conhece. Certo? Então, são possibilidades de interpretação, só para vocês entenderem um pouquinho o que podem significar essas figuras de Apocalipse. Mas não está escrito, tá? A gente só vai tomar aqui o que está escrito. E, novamente, irmãos, aqui, na hora que o Cordeiro toma esse livro, certo? Novamente vemos aqui uma adoração plena, uma adoração, primeiramente, ao Cordeiro, onde se anuncia, certo? Anuncia a obra dele. Diz assim, primeiro anunciou quem ele era, e depois anunciou o que ele fez.
Assim, primeiro dizendo o cordeiro, como tinha sido morto, e agora diz assim, digno é de tomar o livro e abrir o selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Tanto o que ele é, como a sua obra, é o que habilitam ele, e o tornam ele digno de abrir os selos. E depois, irmãos, esta adoração segue. Primeiro começam os 24 anciãos, depois se unem a ele, ao redor do trono, os seres viventes e muitos anjos, no versículo 11, cujo número de milhões e milhares de milhares. E depois toda a criatura que há no céu, no versículo 13, debaixo da terra, e tudo que neles há. Aí adoram não somente ao Cordeiro, e adoram ao que está sentado no trono. Mais um texto que mostra aqueles que, como há uma das heresias mais graves hoje, que sempre existiu na história, é negar que Jesus é Deus. Como Testemunhas de Jeová e outros que afirmam que Jesus não é Deus. É uma das coisas que o anticristo vai fazer também. E esta cena dos céus, dos anjos e de toda a criatura adorando o Cordeiro, é mais um testemunho claro de que o Cordeiro é Deus. E aqui ele e o Pai recebem toda a adoração juntos. No versículo 13 diz assim, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a glória, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Os dois irmãos estavam envolvidos e estão envolvidos em resgatar um povo para si, em preparar. O Cordeiro deu a vida e o Pai deu o seu Filho para preparar a noiva para o Filho e uma família para o Pai. E os dois são dignos, irmãos, por toda a eternidade. Nós nos renderemos e os adoraremos juntamente com esses anjos e os 24 anciãos, os querubins. Então, lá vai ser uma adoração perfeita. Lá você vai saber cantar. Lá, até os que se acham mais desafinados, lá você vai estar unido. Eu já disse, lá, aqui os irmãos às vezes não gostam quando eu canto, acham que eu estou desafinando muito, mas lá o Pai e o Filho vão se deleitar. Lá a adoração vai ser genuína. Aqui, às vezes, estamos distraídos, às vezes não se adora de todo o coração. Lá vamos estar tomados por sua presença e envolvidos em sua glória. Amém? Bem, pensei em virmos até aqui hoje. A partir desta hora, o Cordeiro começa a abrir os selos e se iniciam os acontecimentos, como eu disse, a sequência de acontecimentos dos selos. Então, nós vamos deixar para a partir da semana que vem a gente entrar aí, a partir de Apocalipse 6.